Uso de algemas. Limites e exceções no contexto jurídico brasileiro. O uso de algemas no Brasil é um tema que desperta debate sobre direitos fundamentais, liberdade e a atuação das autoridades policiais. De um lado, há a necessidade de garantir a segurança das autoridades e da sociedade, e, de outro, o respeito à dignidade da pessoa humana, princípio consagrado na Constituição Federal de 1988. O emprego de algemas não pode ser feito de maneira indiscriminada, sendo autorizado apenas em situações excepcionais e quando não houver outro meio menos invasivo e igualmente eficaz. A súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, STF, estabelece que o uso de algemas é permitido apenas quando houver resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física, seja do próprio preso ou de terceiros. Em primeiro lugar, é importante destacar que a dignidade da pessoa humana, prevista na Constituição Federal de 1988, deve ser respeitada em todos os momentos, incluindo a prisão de um indivíduo. O uso de algemas, embora seja uma medida de contenção, deve ser uma exceção, não uma regra. Isso implica que a pessoa presa deve ser tratada com respeito e a humanidade devidos, e as algemas só devem ser usadas quando a situação exigir, ou seja, quando houver um risco real de fuga, de resistência ou de ameaça à segurança, seja da pessoa detida ou de outros. A legislação brasileira, por meio da súmula vinculante número 11 do STF, é clara ao estabelecer os critérios para o uso das algemas. A primeira situação que autoriza seu uso é quando há resistência por parte do preso. A resistência pode se manifestar de diversas formas: física, verbal ou por outros meios que impeçam a autoridade de realizar a prisão ou garantir a segurança durante o ato. Nesse caso, a algema é vista como uma ferramenta de contenção para evitar que o indivíduo continue a resistir de maneira violenta ou imprudente. Além disso, o uso de algemas é justificado também quando há fundado receio de fuga. A ideia é que, se o preso demonstrar intenção ou condições de fugir, a algema é uma medida que visa garantir que ele não consiga escapar da autoridade policial. No entanto, a palavra-chave aqui é fundado receio, ou seja, a medida deve ser adotada apenas quando houver motivos reais e comprováveis para crer que a fuga é iminente. Não basta uma suposição ou uma simples desconfiança. É necessário que a autoridade tenha razões objetivas para acreditar que a fuga é uma possibilidade concreta. Outra situação em que o uso de algemas pode ser permitido é quando há perigo à integridade física do próprio preso ou de terceiros. Esse perigo pode ser imediato e resultar de uma situação de risco, como em casos de tumultos, confrontos, ou quando o preso apresenta comportamento agressivo que coloca em risco a segurança das pessoas envolvidas na prisão, inclusive a sua própria. A algema, nesse contexto, serve como uma medida preventiva para evitar danos físicos tanto para o detido quanto para os outros envolvidos no incidente, como policiais ou civis que possam estar presentes. Contudo, a excepcionalidade do uso de algemas é fundamental. O STF, ao editar a súmula vinculante número 11, deixa claro que esse uso deve ser excepcional e que a medida precisa ser devidamente justificada por escrito. Essa exigência de justificativa por escrito busca assegurar a transparência e a responsabilidade da autoridade que decide usar as algemas. Caso não haja uma justificativa convincente e formal, o ato pode ser considerado ilegal, o que gera consequências para o responsável pela ação. A autoridade policial ou o agente envolvido pode ser responsabilizado disciplinar, civil e penalmente, além de haver nulidade no processo ou na prisão, sem prejuízo da responsabilidade do Estado por eventuais danos causados. A nulidade do ato processual, caso a utilização de algemas não esteja devidamente justificada, significa que qualquer procedimento relacionado à prisão ou à detenção do indivíduo pode ser anulado. Isso tem um impacto significativo no processo judicial, pois pode levar à libertação do preso e até à revisão de todas as provas coletadas sob a presunção de ilegalidade. Esse é um exemplo claro de como o uso indevido de algemas pode comprometer a integridade do processo judicial e prejudicar o direito à ampla defesa e ao contraditório, princípios que também são assegurados pela Constituição Federal de 1988. No entanto, mesmo quando o uso de algemas é justificado, é importante que a medida seja realizada com respeito e contenção, sem excessos. As algemas não podem ser usadas de forma humilhante ou desnecessária. A pessoa detida não deve ser tratada como um criminoso irredimível apenas pela situação de sua prisão. O princípio da dignidade humana impõe que a pessoa, independentemente de ser suspeita ou ré, continue a ser tratada com respeito. O uso de algemas, portanto, deve ser visto como uma medida de exceção e não como uma prática cotidiana. Há, ainda,
a questão de quando as algemas podem ser utilizadas durante o processo judicial, ou seja, após a prisão. Em algumas situações, como no transporte do preso para o tribunal, é comum o uso de algemas, mas isso deve ser cuidadosamente avaliado, pois, muitas vezes, a presença das algemas pode ser desnecessária e até causar constrangimento ao indivíduo. O STF, ao estabelecer regras claras sobre o uso de algemas, visa evitar abusos por parte das autoridades, que, em algumas circunstâncias, poderiam utilizar as algemas de forma indiscriminada, sem necessidade real. A utilização de algemas também deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade. O uso excessivo ou sem justificativa das algemas pode ser considerado abuso de poder, algo que fere direitos fundamentais. Por exemplo, em manifestações ou protestos, onde a polícia pode prender várias pessoas ao mesmo tempo, a utilização de algemas em todos os detidos sem uma avaliação criteriosa pode configurar um excesso e uma violação dos direitos desses indivíduos. A razoabilidade exige que a medida adotada seja proporcional à situação enfrentada. Em relação à responsabilidade civil do Estado, é importante notar que a Constituição Federal de 1988 assegura que o Estado deve responder por danos causados aos indivíduos em decorrência de ações ilegais de seus agentes. Portanto, se a autoridade policial ou qualquer outro agente de segurança pública usar as algemas de forma indevida ou sem justificativa adequada, o Estado pode ser responsabilizado por eventuais danos morais ou físicos causados à pessoa detida. Esse princípio está em sintonia com a ideia de que o poder estatal não deve ser exercido de maneira arbitrária, mas sim com base na lei e nos direitos fundamentais. Exemplos práticos de abuso do uso de algemas podem ser observados em situações de prisões em massa, onde a polícia, ao lidar com grandes quantidades de detidos, pode usar algemas indiscriminadamente, sem considerar se realmente há risco de fuga, de resistência ou de perigo à integridade física. Em alguns casos, isso pode ser feito para evitar que os policiais precisem lidar com a situação de forma mais minuciosa, mas é fundamental que, mesmo em contextos de grande tumulto, os direitos dos indivíduos sejam respeitados, conforme as normas que regem o uso de algemas. Outro ponto relevante é que a utilização de algemas deve ser supervisionada por instâncias superiores, como o Poder Judiciário, para garantir que a medida não seja aplicada de maneira excessiva ou arbitrária. A constante fiscalização e controle do uso de algemas são essenciais para evitar abusos e assegurar que os direitos do cidadão sejam respeitados em todas as fases do processo judicial. A implementação das regras sobre o uso de algemas e a fiscalização da sua aplicação são fundamentais para garantir um equilíbrio entre a segurança pública e a proteção dos direitos fundamentais. Isso demonstra a importância de se ter um sistema jurídico que, ao mesmo tempo em que assegura a ordem pública, respeite a dignidade humana e os direitos individuais. Portanto, o uso de algemas deve ser considerado uma medida excepcional e não um recurso comum, e sempre deve ser aplicado com prudência e justificativa legal adequada. Por fim, o uso de algemas no Brasil representa um tema complexo, onde a segurança pública deve ser equilibrada com respeito aos direitos humanos. As exceções previstas, como a resistência, o receio de fuga e o perigo à integridade física, devem ser aplicadas de forma criteriosa, com a devida justificativa e controle, evitando abusos e garantindo que o direito de cada pessoa seja respeitado, mesmo em situações de prisão. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!